Às vezes a vida nos apresenta, vamos dizer assim, peças, percalços. E a grande questão é: será que aprendemos com os percalços que a vida nos dá? E especificamente neste vídeo, será que tudo que o monarca passou, será que ele aprendeu alguma coisa com isto, de fato? Esse vídeo não é uma observação, vamos dizer assim, julgadora, mas sim uma análise comportamental diante de algumas posturas. E eu quero que você entenda que eu não tenho que julgar ninguém, mas eu posso, assim como você, tirar conclusões, analisar e refletir. Bem-vindo ao canal Falando de História, e este é o quadro História e Comportamento. Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Falando de História. Eu peço que, antes de mais nada, você já deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrita ou inscrito, acione o botãozinho do sininho para ter as atualizações aqui do nosso canal. Combinado? E é claro também, peço que você já deixe o seu like se você gostou da proposta aqui do nosso canal, o Falando de História. Meus caros, todo mundo sabe o que aconteceu com o monarca, o cancelamento do monarca, por conta, claro, de falas um tanto quanto infelizes, para não dizer outra coisa. Efetivamente, o monarca foi infeliz nas suas declarações. Mas eu não catalogo ele como vamos dizer assim, um nazista ou um fascista. Eu não diria que ele era. Seja isso, eu acho que ele é um desorientado político. E eu estou dizendo isso porque o monarca ele se identifica como alguém de direita. E eu também posso dizer que pessoas de esquerda, posso ter uma verve de esquerda, tem gente com verve de esquerda que também é desorientada ou desorientado político. Depende também isso da formação cultural do indivíduo, ou não, ou da ausência da formação cultural. Porque, infelizmente, se antigamente, há um tempo atrás, ser de esquerda era um status de uma certa intelectualidade, de uma certa leitura, toda uma erudição. Hoje, há sujeitos de esquerda que são tão ignorantes, e eu falo no sentido de desconhecer, tá? E não no sentido de ser grosseiro em si, mas são tão ignorantes quanto alguns sujeitos dessa chamada extrema-direita que está aí. Então, no caso do monarca, ele é um despolitizado. Beleza. E eu acho que se exagerou com relação a ele. Mas o monarca, ele é aquela figura que eu acho que não entendeu o recado. O que aconteceu com ele? Porque ele usa-se hoje de um vitimismo que chega a ser chato. É chato ouvir ele hoje. Porque eu fui cancelado. Porque... Tudo bem, realmente a situação foi difícil, mas será que esse é o caminho, monarca? Aí então ele agora está chamando, e quem é que vai para o seu podcast? Quem é que está indo para o seu podcast, para os seus vídeos? Está indo exatamente gente que não tem o que dizer. E aí ele começa a falar um monte de asneira, essa gente também completa as asneiras, e aí eu sinto que o monarca, com o devido respeito, me parece que não aprendeu nada com o que aconteceu. Pelo contrário, ele piorou. Porque eu não estou dizendo que o monarca não possa conversar com sujeitos de direita, e então deveria depois se transformar no sujeito de esquerda. Não, absolutamente. Não é isso que eu quero. Mas eu acho que ele poderia pensar
quem realmente contribui para alguma coisa. Porque esse pessoal com quem ele está fazendo entrevista, será que esse pessoal, de fato, Monark, vai te ajudar em alguma coisa? Eu tenho acompanhado os teus vídeos e confesso que hoje eu tenho uma distância de ti, exatamente porque tu só fala com algumas pessoas e a forma como tu, por exemplo, falou sobre o Marco Antônio Villa, que a qual pode ser questionado e deve ser questionado, foi um questionamento ali completamente, assim, como é que eu vou dizer, completamente vazio. E eu acho que a gente pode questionar qualquer um e deve questionar qualquer figura pública. Todos nós somos questionáveis, mas o questionamento tem que ver com questões reais, não simplesmente com essa coisa gaseificada do achismo. Talvez eu pudesse aproveitar essa oportunidade em que houve o cancelamento por conta até mesmo da tua ignorância, de tu pensar assim, não, esse é período para eu estudar. Eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento e vou mostrar para essa gente que eu não sou massa de manobra, por exemplo, do fascismo. Mas hoje tu está a serviço do fascismo, mesmo tu não sendo um fascista, mesmo tu não sendo um nazista, eu acho que tu não é, tu é um ignorante, que tem aí um número bom de seguidores, etc, etc. Porque às vezes os números não dizem a qualidade, né, de quem é seguido. Hoje em dia, infelizmente, é assim. Mas o que eu quero te dizer, Monark, é que talvez tu poderia largar essa vibe do vitimismo e procurasse ouvir pessoas mais interessantes, porque as pessoas que estão indo no teu podcast, todas elas são de um nicho muito recortado, de um nicho onde vejam as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto distorcida. E talvez essa visão distorcida dessa gente possa produzir ou aumentar de novo aquela imagem negativa a teu respeito. Quem sabe você pudesse dialogar com quem poderia te dar outras possibilidades. E aí eu acho importante, por exemplo, que outras figuras, né, que no campo progressista pudessem ir lá no programa do Monark. Por que não? Por que não? Para lá conversar com o Monark, trocar uma ideia. Ou só vamos falar só para os nossos. Talvez a gente fure bolhas e talvez o Monark possa, né, se conscientizar de que fazer comunicação ela é uma arte que exige duas coisas. A primeira, que é o estudo daquilo que se fala. E a segunda, a noção de que aquilo que eu falo pode chegar diferente naquele que me escuta. Por uma série de razões. A tal da metalinguagem, como o outro me enxerga, é importante assim. E talvez o Monark estivesse falando, não com esquerdistas necessariamente, mas com pessoas do centro, com pessoas mais equilibradas, a sua imagem, o seu novo podcast, o seu novo recomeço, pudesse dar um ar de frescor, o frescor de um cara que parecia ser muito engraçado, mas que foi infeliz em algumas vezes por posições oriundas de um achismo de quem me parece que nunca leu nada. A ignorância não é um defeito. O defeito é continuar com a ignorância para dar um ar de, abre aspas, de uma certa espontaneidade, de uma característica da pessoa. Talvez seja este erro que o Monark não percebeu. E talvez seja isso que algumas pessoas, ao lacrarem o Monark, ao, né, cancelarem o Monark, não entenderam que, de repente, talvez pessoas como o Monark precisam ser escutadas e serem orientadas, e não simplesmente excluídas. Porque isso também não deixa de não ser um processo de uma certa eugenia conceitual, ou seja, de uma limpeza conceitual, onde eu falo somente com aqueles ou com estes.
Se tu não entendes o Marco Antônio Villa, será que as pessoas que te escutam, Monark, te entendem? Eu sou uma delas que não consegue te entender, por mais que a gente se esforce para tentar te entender.